Meu irmão, Serdan mandou o papo depois da grande vitória do Verdão na Libertadores. Jogo na altitude, jogo bruto lá contra o Bolívar. Palmeiras abre 2-0. Aí na segunda metade toma um empate. E, para não me deixar na mão com o meu palpite de Bolívar 2, Palmeiras 3, que tá aí no pré-jogo do canal. De novo, hein? Estamos enfileirando palpites corretos. Palmeiras mete o gol da vitória com o Maurício. Terceiro, 3-2 pro Verdão. Olha o que o Serdan falou desse baita resultado, que coloca o Verdão como o único time 100% até aqui na Libertadores 2025. Porcada! No nosso primeiro tempo, diante das dificuldades de jogar lá, foi absurdamente bom, velho. Perfeito, mano. Perfeito. Segundo tempo, acho que a gente deu uma vacilada, né? Porque também não dá pra manter o mesmo ritmo, porque no primeiro tempo a gente tava até pegando a saída de bola deles, cara. A gente deu uma vacilada e eles no cruzamento na área fizeram acho que 597 cruzamentos desde o começo do jogo, que é o forte deles, né? E aí eles conseguiram empatar, mas logo na sequência a gente fez o nosso terceiro gol que deu a vitória. Puta vitória, sétima vitória seguida. Ai, caralho, acesso negado pra vocês, mano. Puta que pariu, velho. Vou falar uma coisa pra vocês. Eu não vou nem falar de mais ninguém hoje, mano. Vou só falar do Flaco Lopes, mano. Flaco Lopes. O que o Flaco Lopes jogou hoje é um negócio impressionante, mano. Impressionante. Puta que pariu, mano. Vocês lembram daquele chá que o Zete tomou uma vez lá, que teve até punição, depois voltar atrás, porque era o chazinho? Eu acho que o Flaco mascou foi uns bons pacotes de folha, viu, meu? Puta que pariu, Flaco Lopes. Melhor partida dele na chegada, desde a chegada no Palmeiras. Mas hoje absurdamente jogou demais. Absurdamente jogou demais. Ô Flaco, traz uns pacotinhos desse aí pra nós, Flaco. Os porcos é louco. Segue o líder. Segue o líder da Libertadores. Segue o líder do Brasileiro. Na altitude ou não, é os porcos, mano. Tamo junto. E o Palmeiras? E esse time desgraçado que não perde pra ninguém, treinador que faz esses pés de rato jogar, acertou o time. Meu Deus, que fase que tá o Palmeiras, hein? Palmeiras optou, como eu falei, por colocar o Vanderlan como ala pelo lado esquerdo, o Piquerez como terceiro zagueiro. O Piquerez já jogou dessa forma final de Libertadores com o Flamengo, não é algo incomum. Fux e Gustavo Gomes, e completando essa linha de 5 pelo lado direito, o Giai. Fez mais um bom jogo, um pouco abaixo dos outros, mas acredito que o Giai tenha tido uma boa atuação. A dupla de volantes com o M. Martinez e o Aníbal, depois mais à frente o Facundo Torres e o Estevão assessorando o Flaco como homem mais avançado do Palmeiras. Acho que passa muito por isso a estratégia. Baixar as linhas, defender bem o campo. O Palmeiras não sofreu, o Everton não praticou grandes defesas na primeira etapa. No segundo tempo o Palmeiras sofreu um pouquinho mais, mas era esperado que tivesse esse tipo de dificuldade muito em função da parte física. O Bolívar empata o jogo, faz 2-2 no momento delicado para o Palmeiras no jogo, a partir de bolas alçadas para o Fábio Gomes, o centroavante alto, e parecia que o Palmeiras não teria forças para reagir. E o Abel faz algumas trocas depois na segunda etapa, coloca um gás novo e o Palmeiras termina bem a partida. Vamos colocar as mudanças, já que o Léo falou das mudanças do Palmeiras, como começou e como terminou na tela. E aí, Léo, tem sido uma receita para o Abel, os 3 zagueiros jogando na altitude. Vamos falar como começou: o Everton, o Giai, Bruno Fux, Gustavo Gomes, Piquerez e Vanderlan. Meio campo, como o Léo falou, a dupla de volantes. E no ataque, o Estevão, o Facundo e o Flaco Lopes mais à frente. Ele trocou, Léo. Ele colocou o Felipe Anderson, o Benedetti. No meio campo, ele coloca o Lucas Evangelista. E lá no ataque, ele coloca o Alan e o Maurício, que foi o autor do terceiro gol. Isso. Num lance até pela direita. Mais uma boa jogada do Flaco. Ele cruza. E o Facundo Torres quase. Exato. O Facundo finaliza, se eu não me engano, de pé na direita. Ela bate na esquerda, volta.
volta e sobra no Maurício, que aí sim faz o terceiro gol do Palmeiras. O Benedetti é um zagueiro da base, canhoto. Foi uma boa peça para utilização na segunda etapa, porque entra mais pro final da partida, no momento em que o Bolívar começou a alçar bolas na área, então isso elevou a estatura média do Palmeiras no campo. Ele entrou no lugar do Vanderlan. O Vanderlan pediu para sair, não é um jogador que tem sido titular na maior parte dos jogos e ainda mais na altitude, era até esperado que ele não aguentasse os 90 minutos. Aí o Piquerez passou a jogar como lateral esquerdo, o Palmeiras manteve a sua estrutura com 3 zagueiros, porque o Giai veio trabalhar como um terceiro zagueiro e o Felipe Anderson naquele papel como a gente mostrou ontem na análise aqui. Pelo lado direito e às vezes fazendo até um ala, uma composição numa linha de 5 defensiva, no momento em que o Palmeiras não tinha a bola, novamente o Felipe baixando bastante para ajudar o Giai. O Evangelista entrou no lugar do Emi Martinez. A escolha de Emi Martinez e Aníbal, para mim, foi um acerto do Abel. 2 jogadores que têm mais essa característica de 5 para ocupar bem, preencher a entrada da área do Palmeiras, não deixar que o Palmeiras sofra arremates de média a longa distância, até para preservar outros atletas que já vinham numa longa sequência de jogos. O Alan, menino da base, também tem ganhado espaço com o Abel, jogador canhoto, de características até próximas às do Facundo, então alterou pouco o panorama do Palmeiras, só colocou o gás novo, e o Maurício entrou para cadenciar um pouco mais o jogo na vaga que era do Estevão. O Estevão saiu mais próximo do início da segunda etapa. Exato. Jogador de escape, também sentiu a parte física. O Maurício entrou para cadenciar um pouquinho mais o jogo, teve seus bons minutos. O Maurício que também retorna de lesão também aos poucos, né? Não vem sendo titular de forma frequente do Palmeiras desde que voltou de lesão. O Abel aos poucos vai aumentando a minutagem desse jogador, que vai ser muito importante para o restante da temporada. Importante um golzinho também nesse retorno para dar confiança, e o Estevão, em uma jogada do Flaco Lopes também acabou fazendo o segundo gol, ele que completa 18 anos hoje, Léo. Claro que o torcedor está se preparando para se despedir, mas é sempre bom ter o Estevão no time, faz uma diferença absurda, até quando ele está mais cansado, por exemplo, hoje, mas é diferente. É muito diferente. Hoje ele tinha um papel importante, na hora que o Palmeiras não tinha a bola. Essa estrutura que a gente mostra aí com 2 volantes, os 2 meias atrás do centroavante voltavam também pelos lados. Então, não é que quando o Palmeiras perdia o controle da bola, os 3 da frente não tinham tarefas defensivas importantes. Não, os 2 precisavam compor uma linha de 4. Então, era uma primeira linha de 5 com uma linha de 4 à frente dessa linha de 5. E um centroavante, o Flaco Lopes, mais à frente. Era um Palmeiras muito bem montado, bem compacto para se defender no momento em que não tinha a bola, para no momento em que conseguisse recuperar a posse dela, acelerasse rápido. Agora ninguém lembra, Léo, mas o Palmeiras foi viajar para a Bolívia sem o Richard Rios, sem o Mikael, sem o Murilo e sem o Vitor Roque. Claro que agora é fácil falar que eles não fizeram falta, mas é muito por conta do bom trabalho do Abel e como ele gerencia esse time. Hoje ninguém sentiu falta, por exemplo, do Vitor Roque. Até o Flaco Lopes está rendendo com a chegada de outro centroavante, disputando posição com ele. No caso do Mikael e do Vitor Roque, eles não eram opções para hoje, né? Isso. Porque eles estão lesionados. Exato. O Palmeiras até coloca na conta do gramado do Castelão que esses 2 atletas tenham sofrido lesões. O Vitor Roque, a lesão do Mikael é um pouco mais grave, do Vitor Roque menos. O Vitor Roque é uma entorse e o Palmeiras optou por não levar esse atleta para a altitude. Achou que poderia oferecer quase nada ou pouco diante das condições físicas em que estava. Concordo também, acho que não era um bom jogo para o Vitor Roque e o Flaco cumpriu bem o seu papel de homem mais avançado. O Abel não optou por poupar atletas, eu acho que ele utilizou o elenco da maneira como ele pode. Como eu também já disse aqui, que imagino que o Felipe Luiz tenha usado lá atrás contra o Central Córdoba, mas o resultado foi diferente. Quando você vence, é claro, tudo fica certo, tá tudo bem, mas as primeiras críticas que viriam se o Palmeiras não alcançasse o resultado hoje, claro, estariam na conta do técnico do Palmeiras. E até a força de recuperação que o Palmeiras teve hoje, porque abre os 2-0, joga muito bem o primeiro tempo, no segundo tempo leva o empate, toma o primeiro, depois toma o segundo e leva o empate, parecia que a partida ia ficar ali, porque o Palmeiras estava muito já cansado, estava esgotado fisicamente por conta do rarefeito, e aí consegue ainda chegar ao terceiro gol, por pouco chega a fazer o quarto, mas é anulado, então o Palmeiras ainda mostra sua força até lá no alto. Pois é.
nas circunstâncias em que o Palmeiras... Não é uma novidade, né? Nas últimas edições o Palmeiras tem ido à altitude. Lá atrás, em 2020, ainda com o Luxemburgo como técnico, o Palmeiras venceu em La Paz. Depois o Palmeiras, em 2023, na primeira rodada da fase de grupos, optou por escalar um time alternativo, até porque tinha jogos decisivos naquele meio do caminho ali. Optou por, digamos que, sacrificar a primeira rodada da Libertadores, e ali naquela oportunidade somou uma derrota jogando em La Paz. Dessa vez o cenário foi diferente, o Palmeiras abriu 2-0, tinha o jogo na mão, a partir de duas bolas lançadas na área do Palmeiras, a partir de 2 cruzamentos do lado do Bolívar, a equipe boliviana conseguiu chegar ao gol de empate, aos 2 gols, e aí o Palmeiras estava numa situação bem delicada no jogo. Sustento esse 1 ponto, baixo, sigo com a minha postura aqui, ou tento jogar mais longe das minhas condições físicas, porque ali já estava mais próximo do meio do segundo tempo, em que o Palmeiras já estava visivelmente cansado, e vou atrás dos 3 pontos. O Palmeiras trouxesse hoje um empate, mesmo saindo com 2-0 na frente, não seria um resultado ruim. Os 3 pontos, então, não tem nem o que falar. O Palmeiras soma 9 pontos nos seus primeiros 3 jogos e, como é cabeça de chave no seu grupo, fará 2 jogos como mandante no turno de volta, digamos, dessa fase de grupos. O Palmeiras está numa situação extremamente confortável na Copa Libertadores da América. Líder do grupo, como você falou, praticamente a vaga encaminhada para a próxima fase. Até ele poderia agora brincar com essas... colocar menos força, mais força, dependendo do jogo. Não sei se ele vai fazer isso porque ele costuma gerir bem o seu elenco. E o único time brasileiro 100% na competição, até em busca, Léo, da melhor campanha. Claro que é começo ainda de competição, mas, por exemplo, o São Paulo começou muito bem. O Palmeiras tende a fazer uma campanha ainda melhor e lá na frente faz diferença. Até porque o Palmeiras, como eu coloquei aqui, faz 2 jogos como mandante nesse turno de volta do seu grupo na Libertadores. O Palmeiras tem, concordo com você, é cedo ainda para a gente traçar aqui que o Palmeiras vai fazer a melhor campanha da fase de grupos e tal, mas a largada do Palmeiras na competição é muito boa. E não me surpreenderia se o Palmeiras garantisse a vaga à próxima fase e aí o Abel, de repente, começar a usar a Libertadores como plano B, digamos assim. Ou mais um laboratório, talvez. Exato, para testar alguns jogadores ou numa sequência de quarta e domingo que para o Palmeiras vai persistir até a disputa do Mundial de Clubes em junho, o Palmeiras pode se dar ao luxo de, nas últimas rodadas ou na rodada final, dependendo da classificação. E se não tiver esse objetivo tão grande de conseguir a melhor campanha da primeira fase, o Abel pode escalar um time alternativo em algum desses jogos, justamente para poupar para, de repente, a disputa do Campeonato Brasileiro, em que o Palmeiras tem que somar 3 pontos a cada duelo. Os pontos têm a mesma validade, né? Os pontos que você soma na 5ª rodada são os mesmos 3 que você vai somar lá na última rodada. Vamos conferir o destaque do Palmeiras no jogo segundo o SofaScore. Facundo Torres, nota 7.8, foram 86 minutos jogados, assistências 2, finalizações do gol. 1 em 3, finalizações na trave 1, grandes chances criadas 2, dribles certos 1 de 13, duelos ganhos 3 de 7. Fez uma boa partida, eu acho que ele está se acostumando, entendendo a mentalidade do Abel Ferreira. Acho que eu daria para o Flaco Lopes esse destaque, mas o Facundo, em números, ele foi melhor. Os números podem dizer isso, eu tô com você nessa. Para mim, o destaque do Palmeiras hoje foi o Flaco Lopes. Pode ser que nos números ele não tenha ficado... Isso não ter ficado tão evidente, mas o cara do Palmeiras hoje, até pelo que não vinha desempenhando, eu acho que isso conta também em outras oportunidades, foi o Flaco, que hoje sim conseguiu ser eficaz diante do goleiro adversário. Teve as chances e conseguiu aproveitá-las, conseguiu colocar a bola dentro da casinha ali, o que o Flaco vinha tendo dificuldade. O Facundo fez mais um grande jogo pelo Palmeiras, ele é o jogador mais regular na escalação do Palmeiras nos últimos jogos, dificilmente fica de fora. E longe da sua posição que se sente mais confortável. Acho que é sempre importante a gente lembrar isso. O Facundo é um meia que gosta do lado direito, o lado que tem o Estevão no Palmeiras na maior parte dos jogos e que agora conta com o Felipe Anderson como uma espécie de um ala pelo lado direito. Então o Facundo ainda não teve a oportunidade de jogar na posição que mais gosta e mesmo assim tem entregado. É uma briga que deve se acirrar a partir do momento que o Estevão deixar de ser jogador do Palmeiras no meio da temporada após o Super Mundial.
que aí você vai ter, em teoria, com o elenco atual, você vai ter duas opções para esse lado direito. O Facundo, que é um canhoto, que vai gostar de cortar para dentro, e o Felipe Anderson, que é esse destro, que leva para a linha de fundo, que faz cruzamentos, como a gente mostrou na análise aqui ontem. Por enquanto é melhor quebrar um galho e ser titular do lado esquerdo do que ficar no banco do lado direito. Pelo menos eu penso assim, Léo, e foi importante essa vitória fora de casa, porque o Palmeiras segue essa sequência fora de casa, só tem esse jogo contra o Bahia dentro de casa no Allianz Parque no fim de semana, mas depois volta para suas viagens fora de casa. Então essa vitória, até com alguns jogadores se recuperando de lesão e já em São Paulo, é importante para o Palmeiras começar a pensar de volta na liderança do Brasileirão. Compromisso difícil do Palmeiras no final de semana, em pegar o Bahia do Rogério nunca é uma boa, apesar do Bahia... Joga hoje também. Exato. Apesar, claro, do Bahia ter aquela questão sempre de jogo, quando tem uma postura quando joga em casa e outra quando visita alguns adversários, mas acredito que o Palmeiras terá um oponente muito complicado e vai carregar e vai herdar no final de semana a conta de hoje. Não vai dar tempo de recuperar todo mundo, deixar todo mundo com a bateria 100%, como é a expressão que o Abel gosta de dizer. Os jogadores sempre estão a 70%, 80% com a bateria deles. No caso do Palmeiras, no final de semana, não me surpreenderia se esses jogadores estivessem a 50%, 60% ou 70% da bateria total. É um período muito curto de recuperação, com uma viagem longa no meio, para que o Palmeiras seja mandante no final de semana diante do Bahia. De qualquer forma, o torcedor do Palmeiras sai muito satisfeito desse duelo e da vitória de hoje. Sim, foi uma boa exibição. Não foi uma exibição de encher os olhos, mas é preciso levar em consideração qual era a estratégia, qual era o plano traçado pela comissão técnica. E esse plano foi executado à risca pelos jogadores dentro do campo. Meu irmão, no Brasileirão segue o líder, na Libertadores também. Na Libertadores segue o líder também, tá? Ó, conseguimos atingir uma marca impressionante de 51 vitórias fora do Brasil na Libertadores. Esses números têm aumentado sob o comando de Abel Ferreira, tá? Você sabe muito bem disso. Aliás, nos últimos tempos aí, na era Crefisa, vamos dar também aqui o crédito a quem tem que dar, a gente tem tido uma melhora muito grande, especialmente de 2018 para cá, com o Filipão e companhia limitada. A gente melhorou muito na Libertadores da América. O Luxemburgo também esteve nesse pacote aí, e principalmente com o Abel Ferreira, que vai fazer 5 anos de Verdão lá em novembro. Eu tô contando aqui ele no estádio, tá? Para já ali acompanhar a equipa, que foi dia 13 de novembro de 20, quando ele acompanhou ali do estádio, chegou e acompanhou ali a partida do Verdão contra o Atlético, Depois ele treinou o time contra o Red Bull na volta da Copa do Brasil, que o Verdão ganhara por 3-1 lá em Bragança, e em casa com o gol do Verón, o Palmeiras meteu 1-0. Deixa o seu like aqui, você gostou do que o Serdão falou ou não gostou? Tá satisfeito com o Abel agora? Como diz eles estão mais calmos? Tá mais calmo aí? Ou você não era dessa turma fora Abel? Essa turma que queria ver algum tipo de crise no Palmeiras para ter o que comentar? Porque tem gente que só pode ser para ter o que comentar, não é possível. Olha, tem uma coisa que eu imagino que é interessante. Se você tem uma notícia, o jornalista é assim, se você tem uma notícia, se você tem um furo de reportagem, se você tem ali uma bomba que ninguém tem, você não pode segurar essa bomba. Solta a bomba, certo? Tudo bem. Agora, você não ter e querer ficar criando coisas, aí não vai rolar. Não vai rolar. Não vai rolar. Deixa então aí seu comentário e clica nesse próximo vídeo aí na tela que já tá pintando por aí. Eu te vejo lá. Avante palestra.